Boa noite, pessoal. Hoje, no dia 26 de março de 2025, nós estamos iniciando mais uma oficina de letramento digital, hoje com a temática Google Drive, né? Vamos falar um pouquinho do Google Docs e um pouquinho aí do que o Google oferece para nós, tá? É uma oficina prática, sugiro que vocês anotem, escrevam, insiram, né, também nesse movimento, porque às vezes você pode ter dois aparelhos, né? Quem tem o celular e quem tem também o notebook, é interessante trabalhar conosco aí na prática, tá bom? Mas qual que é o objetivo, então, do letramento digital? Primeiro, o Pedago Clube, semanalmente, nós oferecemos materiais diversos, a gente vai compartilhando algumas coisas, nós também temos um grupo no Telegram. Então, se você não faz parte ainda, entre no grupo do Telegram. Creio que mais para frente nós teremos também um grupo no WhatsApp. E por que eu escolhi o Telegram juntamente com a professora Luana? Porque é mais fácil vocês que inserirem agora conseguirem acompanhar o que já aconteceu, algum material que nós compartilhamos, alguma coisa, tá bom? Já no WhatsApp não é possível. No último encontro de oficina, nós tivemos aula com a professora Luana. Ela é especialista nessa área de letramento digital, educação inclusiva, e ela trabalhou com vocês com jogos do Kahoot. Quem esteve presente, alguém poderia manifestar o que achou da aula, só para compartilhar para a gente aí, por favor, a experiência? Eu participei e achei excelente. Só não tive tempo ainda de colocar em prática, mas eu pretendo colocar em prática lá com os meus de 5 aninhos. Não achei excelente. Não conhecia a plataforma, não achei muito legal. Ótimo. E nós criamos um jogo em conjunto. Esse jogo vocês podem utilizar na escola de vocês, no processo de alfabetização, usando tablet, ou se não, usando até mesmo o recurso, né, que é o Data Show. E o computador em sala. Por exemplo, na PBH, isso, na nossa escola, né, onde eu trabalho, tem. Mas eu sei que em algumas realidades não é a mesma da minha, tá? E, além disso, uma colega nossa, que é a Stephanie, ela criou um jogo falando sobre o bullying, sobre essa violência que acontece nas escolas. Gente, jogo super interessante, e eu inseri hoje também na plataforma. Então, vou tentar compartilhar com vocês aqui rapidinho, só para vocês terem uma noção. Enquanto o povo está entrando, eu vou apresentando para vocês aqui, para quem está com dificuldade de, de ingressar na plataforma, né, gente? Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar aí com vocês. Vocês conseguem ter acesso à plataforma? Nutro? Sim. Isso, ótimo. Gente, quem dera se eu fosse a dona, né? O cara ganha milhões aí com essa plataforma. Ela faz parte da Eduz, e aí nós temos dentro da Eduz um departamento chamado Nutro, que é para onde está levando aí. Não sei porque está lento, beleza. Tá, é porque está entrando aqui está entrando um pouco no meu pessoal. Só um momento. É porque, como eu sou produtora, né? Além de ser produtora também, eu sou aluna, né? Meu mentor também utiliza a plataforma, então eu tenho duas abas diferentes. Mas aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês, porque às vezes a pessoa fala assim, mas aonde eu encontro o link? Mas aonde eu consigo baixar o material? Então preste atenção, que eu vou mostrar para vocês esse passo a passo, e é bom que ele vai ser gravado, já está sendo gravado, porque depois vocês podem revisitar essa aula, tá? Bom, abriu, né, gente? Pedagogo Clube, beleza? Então, aqui que é a nossa plataforma. Aqui nós temos boas-vindas. Ah, que plano é esse? Aí você vai clicar aqui, ó, ver aula. Aí tem aqui a explicação, tá, gente? Aí aqui tem um vídeo. E aqui em arquivos, olha, você consegue fazer o quê? Baixar o Planner, que é uma agenda de 2025, tá?
Tá aparecendo para vocês ou não a plataforma? Acho que não, né? Não estou vendo vocês. Alguém está acompanhando a tela? A aba arquivos? Qualquer Sim, coisa, tá manda um joinha. aparecendo. Tá aparecendo sim. Tá, beleza. Como eu estou em telas diferentes, qualquer coisa, manda um joinha que aparece um som aqui, vai dar um barulho. Bom, gente, aqui quando você clica em descrição, vem informando que atividade é essa. Se você clica em arquivos, você consegue baixar esse arquivo, tá? Aí você volta, né? Aí você retorna aqui, por exemplo. Peraí. Aqui, gente, na aba Boas-Vindas, percebe que tem aí, ó, faça parte do nosso grupo do Telegram. Ah, como que eu faço? Você vai clicar lá na plataforma também, aqui, ó, ver aula. E aqui, gente, nessa aba ver aula já tem o link. Você clica. Quando você clica, já te manda. Né? Então, assim, o que eu sugiro para vocês? Hoje mesmo já acessem a plataforma. Por quê? Porque no momento que você entra, você consegue receber todas as notificações. A pessoa que não acessa, não recebe. Então, isso que nós identificamos já nos nossos últimos cursos, que a pessoa que não acessa a plataforma, ela fica sem saber, porque a plataforma não manda as novidades. E aí, gente, nós temos aqui a jornada pedagógica, falando sobre planejamento e cronograma, gestão do tempo, técnica de redação. Pode falar. Tem alguém querendo falar comigo? Deixa eu ler. Eu não tenho Telegram, tudo bem. A gente vai tentar fazer o grupo aí do WhatsApp, então. E aí tem algumas aulas, beleza? Ah, por exemplo, ai, gente, eu tenho uma dúvida de como fazer uma redação. Ah, eu quero ver uma aula aqui sobre introdução. Aí você vai clicar aqui, olha, e vai abrir a aula sobre introdução, tá vendo? Ó, tem essa aula aqui gravada já. Então, você já tem aulas gravadas. Aqui nós temos os arquivos em PDF. Gente, há um planner financeiro muito interessante. E esse planner financeiro, vocês podem fazer impressão dele, né? Clicando aqui, ó. Em arquivos, tá? E aí você pode compartilhar, às vezes, com seus alunos, fazer um trabalho com seus alunos sobre a questão da matemática financeira, por exemplo. Porque, gente, às vezes, né, a pessoa está recebendo ali R$ 200. Um estudante do ensino médio está recebendo pé de meia. Quem está por dentro aí, né, do programa do governo federal, cara, isso aqui seria um trabalho interessantíssimo para trabalhar educação financeira. Eu lembro que na Loreto nós trabalhamos com as crianças do 5º ano, gente. Educação financeira, vocês podem pegar o planner tanto para a vida de vocês, quanto também passar para os seus alunos essa materialidade, tá? Além disso, tem uma coisa sensacional aqui, nesses arquivos em PDF, que além de dinâmicas de grupos, é o diário socioemocional para as crianças. Gente, esse diário socioemocional, ele é para o ensino fundamental, ensino, não é só para crianças, até para um adulto, né? Da EJA, por exemplo, você pode baixar esse arquivo e eles vão começar a fazer uma aula dentro das competências da BNCC. Alguém já chegou a clicar? Você chegou a ver essa materialidade, Cleide? Essa foi a Stephanie que criou. Você viu, Cleide, esse material? Não, abri aqui agora. Gente, esse material é muito rico para trabalhar na escola. Por quê? Porque a Stephanie complementou fazendo o jogo sobre essas questões do emocional aí mesmo, né? Pelo Kahoot, compartilhou. Então, vou dar um exemplo aqui, vou tentar projetar a tela, só para vocês que ainda não acessaram, ter uma noção. Então, assim, tem várias ferramentas ali. Como que você cria um caça-palavras? Aí você chega lá, você tem... Olha... Deixa eu ver aqui. A tecnologia, gente, eu mexo com tecnologia há muito tempo, mas sempre está atualizando. Vocês podem perceber que até eu fico perdida às vezes com algumas coisas. Bom, vocês estão acompanhando aí comigo, gente, esse meu diário socioemocional? Sim ou não? Sim. Beleza, beleza.
Aí, Sim. esse diário aqui, gente, olha que interessante. Você pode fazer impressão dele. Está Mas onde que conectado. você foi e encontrou ele? Oi? Onde é que você foi? Arquivos em PDF. Ah, tá. Arquivos em PDF. E aí, na aba arquivos. Olha aqui, gente, dentro das competências da BNCC, então a gente trabalha de uma forma muito conectada com o currículo mineiro, que dentro da PBH a gente tem que seguir isso, né, no estado de Minas Gerais, a Base Nacional Comum Curricular, a LDB. Então, tudo que a gente cria é nosso. Não é a gente não pega coisa da internet e posta aqui para vocês. A gente monta essa materialidade personalizada. E aí, aqui, olha, a pessoa tem que preencher, olha, qual que é o seu nome, data de nascimento, a pessoa vai inserir uma foto, né, a criança, o adolescente. Aí ele vai começar a pensar nisso. Gente, você sabia que tem adolescente que ele não sabe nem qual que é a comida favorita dele? Ele nunca parou para pensar nisso, né? Animal, esporte. E ali vocês vão fazendo essa roda de conversa. Fala um pouco sobre sua família, tá vendo? A árvore genealógica. Mural da gratidão. Gente, nós temos que aprender a trabalhar com essa questão da gratidão, né? As crianças, os adolescentes precisam começar a entender, né, o que eles se orgulham, as afirmações positivas. Enfim, tem várias situações aqui que eles vão preenchendo e vocês vão trabalhando. Minha escola, o nome da escola, o nome dos professores que eles têm, a data da fundação da escola. Tem gente que estuda na escola e nem sabe nada, e é bom que vocês vão começar a trabalhar um pouco sobre essa identidade. Porque, por exemplo, eu estava conversando com a diretora da escola onde eu trabalho, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim que quanto mais a criança sabe um pouco da história da escola, menos ela vai fazer vandalismo. Porque ela começa a criar uma identidade. Eu, por exemplo, estudei na escola que eu trabalho. Eu não tenho coragem de quebrar nada, porque eu tenho um lugar de pertencimento. Vocês concordam comigo? Quem concorda, dá um joinha aí. Então, a gente tem vários materiais ricos, viu, gente? Que vocês podem estar trabalhando aí com a turminha de vocês. Só baixar, fazer impressão, pedir à diretora lá, ó, preciso fazer impressão aqui para os meus alunos, ou fazer um trabalho diferenciado. Nesse caso, quem montou esse material foi a nossa aluna aqui, a Stephanie, que faz parte aí também como membro, e vocês fiquem à vontade também para trazer sugestões para nós. Bom, então agora vamos para a nossa queridíssima aula. Bacana até aí, gente? Tudo bem? Ok, tá ótimo. Então tá. Gente, Google Drive. Hoje, se você quer ser um professor para otimizar o seu tempo, hoje você vai ter que inserir no Google Drive. Agora, qual que é o conselho que eu tenho, e que eu tenho falado para algumas professoras lá de Ribeirão das Neves, que eu estou acompanhando, que tomaram posse agora no concurso? Cria um novo e-mail. Ah, mas meu e-mail está lotado. Pois é, aquele seu e-mail, você já tem, tem 19 anos, que é o meu caso, deixa ele lá, que você vai precisar dele para outras coisas, né? Mas crie um e-mail do Gmail, da Google, Gmail, só para você criar o seu drive com seus materiais, para você compartilhar materiais, às vezes, com seus alunos ou com sua equipe pedagógica. E aí você vai entrar aqui, ó, no seu Gmail. E aí, no seu Gmail, gente, vocês percebem que aqui tem um ponto de interrogação? Ao lado, gente, tem essa imagem que significa configuração. Quando você clica aqui, olha, você consegue configurar o seu e-mail. A forma que você quer o seu e-mail, tá vendo? Ele vai sendo alterado. Tem como você colocar corzinha, personalizar. Eu tenho um e-mail, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, que todo mundo fica me zoando na escola. Só que esse e-mail meu tinha 19 anos e eu configurei ele naquela época. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Um outro e-mail meu aí. Não, não está dando. Nossa, duas contas? Oh, vou falar a verdade com vocês. Se puder mandar áudio para mim, vai ser melhor, que por acaso eu li o chat, porque eu estou mexendo aqui na configuração aqui do meu computador. Faça a pergunta aí para os seus colegas ouvirem. Podemos ter mais de uma conta no Gmail? Até 1000. Ah, porque agora
Eles estão falando que tá, armazenamento está cheio, querendo vender armazenamento. Antes não tinha isso, né? Então, sempre teve, sempre Ah, teve. Aí, ó, gente, olha, esse para mim e-mail. apareceu agora. Então, porque lotou. Por isso que eu sugiro, essa semana mesmo, uma aluna falou assim, ai, Lola, porque eu tô pagando? Eu falei assim, ó, de forma desnecessária. E ela falou assim, qual que seria a solução, então? Uma aluna do Pedagogo Clube que deveria estar aqui nesse exato momento e não está, né? Aí depois fica me mandando tanta mensagem pedindo orientação. Eu falei com ela assim, faça um novo e-mail. Simples. Gente, eu tenho e-mail só das demandas da UFMG, eu tenho e-mail, vocês já perceberam, né? Só do Pedagogo Clube, e-mail só da oficina de redação. Então, são vários e-mails. Mas por quê? Porque eu, de fato, eu utilizo muito o Drive, tá? Esses dias a Daiane Priscila Bueno, né, Daiane? Ela estava zoando. Nossa, mas por que o seu Gmail? E foi por acaso, não foi, Daiane? Que ela viu meu Gmail todo colorido. Seus e-mails é assim também, gente, personalizado? Mas eu que personalizei. E eu tinha quantos anos? 19 anos na época. E nunca alterei. Só que para mim é tão comum que eu nem lembrava disso. Fala aí no áudio aí, Daiane. Daiane tomou um susto quando ela viu o meu e-mail. E-mail de criança, diz ela. Mas não é, gente. Só mostrar para vocês o meu e-mail. Olha que interessante, gente. Vocês têm costume de fazer marcadores? Marcadores, olha. Gente, em 2013 eu era aluna de graduação do Cefet. Eu tenho aqui as marcações que eu faço. Aqui, gente, eu vou compartilhar rapidinho com vocês, mas depois eu vou sair daqui porque eu criei um outro para a gente trabalhar do zero. Lola, Oi. eu quero seu e-mail de curso de redação. O e-mail do curso de redação? O meu? Que você acabou de falar. Não, é porque, tipo assim, quando eu crio uma turma, eu crio um novo e-mail, sabe? Você tem vários e-mails que eu vou criando. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês, então, olha. Aqui, gente, olha que interessante. Quando vocês criam esses marcadores aqui, olha, o seu Gmail fica organizado. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu precisei pegar os meus certificados online. Aí eu vim aqui e cliquei, ó, certificados online. Gente, tá tudo aqui, ó, certificado da USP, o certificado lá da UFMG, todos os meus certificados de graduação, tá? Tem aqui o cerimonial do casamento. Tem coisa de concurso público, gente, os concursos que eu faço, tá tudo salvo nessa pasta. Olha os meus e-mails. Consultas da Unimed, tá por aqui também, tá vendo, ó? Então, por exemplo, egressos do PPGE, porque eu sou pesquisadora, né? Tá vendo? Eu, juntamente com a professora Suzana Gomes, né, vinculada lá com o MEC, eu sou pesquisadora de egressos, mestres e doutores da UFMG, então nós temos todos os relatórios nessa aba. Então, isso é muito interessante, Então, aqui, gente, eu estudei inglês, Escola Loreto, a faculdade de psicanálise, está tudo aqui o intercâmbio que eu fiz, tá vendo? Então, assim, vocês vão se organizando. Alguém tem costume de fazer esse tanto de marcadores no e-mail? Separa nos e-mails certinho? Agora deixa eu voltar para a sala. Alguém tem esse costume? Quem pode compartilhar aí comigo? Eu. Ei, Lola, boa noite. Ei, pessoal, boa noite. Luana, você não vale não, hein, Luana? Posso contar um pouquinho? Por favor. Então, na época, eu comecei a utilizar esses marcadores na época de pandemia, né, que a gente estava trabalhando em trabalho remoto. Então, eu tinha uma demanda muito grande de e-mails chegando todos os dias, que na época eu trabalhava no Estado. Então, eu tinha e-mail de professor, e-mail de aluno, e-mail da Secretaria de Estado de Educação. Então, eu comecei a categorizar, porque aí eu acho que eu me encontrava mais fácil nos meus montes de e-mails. Hoje eu acabei perdendo essa prática de fazer isso, mas eu quero retomar. Hoje quem faz isso é o próprio e-mail, meu Gmail já meio que ele está separando aí alguns e-mails que são inúteis, ele já faz uma triagem para mim, filtra só aqueles que são mais essenciais, mas a minha caixa de e-mail está uma bagunça atualmente. Pois é, aí no meu caso, eu aprendi isso dentro da Secretaria de Educação de Belo Horizonte. Quando eu trabalhei na DEID, né, que é a Diretória de Educação Inclusiva, nós tínhamos que separar. E ali eu descobri isso. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês rapidinho, gente, que é muito interessante, ainda mais para quem está em coordenação de escola, né? Vou pegar aqui, por exemplo,
Tá, gente? Aqui, olha, esse aqui é link da oficina. A oficina de hoje, tá vendo? Aí eu clico aqui em mover, tá vendo? Mover. Vocês estão lendo, vocês estão percebendo que eu consigo fazer ou não? Tá dando para enxergar? É porque eu não tô vendo vocês, aí alguém tem que falar, viu? Sim. Tá, beleza. Esse e-mail aqui, eu vou colocar no Acamp, que é acampamento? Não. Afirmações na pós, que eu sou tutora na UFMG, também não. Cefet 2013, nem, não mesmo. Aonde que eu vou inserir ele? Olha que interessante. Eu vou inserir ele aqui, ó, no Pedagoclube. Aí fica uma marcação rosa. Entende? Ah, eu quero encontrar esse e-mail. Aí eu vou para cá, ó. Entendeu, gente? Como que eu faço? Aí tem tudo aqui, ó, as pessoas que ingressam, tudo que é relacionado ao Pedagoclube. Ah, mas agora eu quero tudo relacionado ao espanhol do Senex UFMG. Tudo relacionado ao espanhol tá aqui nessa aba, tá vendo? Tá aqui nessa aba. E olha quanto tempo eu utilizo isso, gente, desde 2014, 2015. Então, assim, eu gosto de organização, né? Então, assim, facilita muito o trabalho da gente. Pode falar. Então, os marcadores são como pastas? Isso, igual, por exemplo, eu recebi vários e-mails. Então, agora eu tenho um e-mail, só para vocês entenderem, só da PBH, somente da PBH. Tudo que é relacionado a documento, nomeação, tá ali. Gente, na hora que fala assim, igual aconteceu comigo hoje, você precisa pegar documentos da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu já vou lá na aba PBH, tenho tudo. Eu tenho até uma aba, por exemplo, do espanhol, tudo que é relacionado a espanhol, tudo que é relacionado a concurso. Fica aqui na caixa de entrada mesmo. Só que ao longo do tempo, quando você vai fazendo os marcadores, ó, deixa eu tentar ver aqui. A gente tem... pegar aqui, por exemplo. Ó, tá vendo esse marcador aqui? Alguém fez uma compra hoje, tá vendo? Prego Clube, eu já marquei aqui, tá vendo? Vai ficar nessa caixinha pintada de rosa. Cada caixinha minha tem uma cor, tá vendo? Olha. Só que eu vou pegar aqui, por exemplo, concurso. Eu clico aqui nos 3 pontos, aí eu venho aqui, cor do marcador, eu venho escolher. Para concurso não tinha cor nenhuma. Vou colocar, então, um vermelhinho. Tá vendo? Eu vou escolher nas cores. Por exemplo, inglês, intercâmbio, deixa eu pegar um outro aqui. Vou pegar aqui ações afirmativas. Nas ações afirmativas, eu vou colocar uma cor verde, tá vendo? Ah, não, vou tirar esse verde daqui, porque ficou... Vou colocar o amarelo, tá vendo? Então, você vai escolhendo. E no momento que você pega o seu e-mail... Tá, deixa eu dar uma analisada aqui. Vou dar um exemplo aqui. Sabe esse e-mail da Daiane? Vocês conseguem ter acesso aí? Gente, lembrando que eu não estou vendo vocês, por isso que eu estou perguntando. Sim. Tá. 3 pontinhos. Aí vem aqui, ó, marcar como. Aí eu vou escolher aqui, por exemplo, consultas com dentista, não é, egresso, inglês não é, escola Loreto não. Tá. Eu vou colocar aqui, olha, em inglês, minhas amigas, tá vendo? Que aqui são as conversas com as minhas amigas, beleza? Ah, não, mas isso tem a ver com a PBH. Ah, então eu vou inserir aqui, ó. Mesmo a Daiane sendo minha amiga, é algo relacionado à Prefeitura de Belo Horizonte. Eu clico aqui, beleza? Então, depois, quando eu volto, e eu falo assim, meu Deus, cadê aquele e-mail que a Daiane me mandou com os documentos? Aí eu vou lá, nesse marcador PBH, eu vou encontrar ele lá, o e-mail da Daiane, tá bom? E o e-mail também de gerência... o e-mail de... Olha aqui, quando eu tomei posse, olha, da fonoaudióloga, eu tenho tudo, gente, tem tudo. Da Ariadne, quando passou, sabe, das minhas alunas, tudo relacionado a PBH. Então, isso facilita muito. Agora, eu já vou passar para outra aba agora com vocês. Isso, para quem está em coordenação de escola, gente. Lá na minha escola, eu implementei isso recentemente. Estava na coordenação ano passado. Aí eu coloquei, porque é aquele tanto de coordenadora recebendo um e-mail, a gente usa um e-mail só. E aí eu falei assim, gente, tudo meu é rosa. Tudo no, sabe? Então, todas as marcações que eram para eu ler do 3º ciclo, era marcada em rosa. Aí eu fui criar, não tinha nenhum marcador na escola. Aí eu comecei a criar com os nomes das coordenadoras. Cada coordenadora tinha sua corzinha. Ficava muito legal. Bom, gente, agora eu estou aqui dentro do Gmail. Você vai vir aqui, olha, depois dessa aba de configurações, hoje, por exemplo, eu precisei entrar em configurações.
tudo meu estava em inglês. Aí eu pensei assim, não tem como eu dar aula com tudo em inglês, porque eu entendo, mas eu tenho que ser acessível. Então, vim aqui nas configurações, passei para a língua portuguesa. Agora eu venho aqui no Google Aplicativos. Gente, aqui nesse Google Aplicativos, vocês não podem ter medo. Tá? Vocês não podem ter medo. Tem que clicar, tem que acessar. Aqui dentro, olha, você tem a conta, que é essa configuração, você tem o Drive, tá percebendo aí, gente? Sim ou não? O Drive. Sim. Você tem o Sim. YouTube, você tem, assim, o seu Gmail, aqui até o Google Maps, entende? O Google Docs, que eu utilizo muito, que eu vou passar, né, aqui para vocês. O Google Agenda. Então, aqui, gente, você tem até o Google Apresentação, que é aquele PowerPoint, tá? Beleza, Google Sala de Aula. Gente, aqui você tem várias ferramentas, você tem que ir todo dia clicando. E uma das coisas que eu utilizo muito é o Google Formulário. Recentemente, a diretora da minha escola falou assim, eu vou passar um papel pegando o nome de quem vai na excursão no dia 12. Eu falei assim, que papel? Uso o Drive. Aí ela, nossa, é mesmo. Então, porque para mim é tão comum eu usar formulários, usar tecnologia, que facilitou. Então, para quem teve interesse de ir na excursão, só inserir aqui, ó, gente, no Drive, preencher. Não precisa escrever folha, ficar passando de mão em mão. Bom, eu vou entrar aqui agora no Drive. Vamos ver se vai abrir aí. Bom, abriu o Drive aí para vocês, correto? Dentro do Drive, gente, é assim, claro que tem pessoas que, naturalmente, elas são desorganizadas, né? Só que aqui, vou tentar ver se eu consigo controlar mais. Ampliou a tela aí para vocês? Melhorou um pouquinho? Eu não vejo vocês, então não fico sabendo, né? Então tá, Tá me enxergando bem. Pelo menos aqui no meu celular, sim. beleza. Bom, gente, aqui no nosso Drive, você pode criar diversas pastas. Isso que é o interessante, é isso que eu quero passar para vocês. Por exemplo, eu criei uma pasta só relacionada ao Pedagogclube. Aqui só relacionada a coisas do Instagram. Aqui modelos de texto, a gente, né, enfim, cria modelos de texto. Agora, eu vou criar uma nova pasta. Então, eu posso vir aqui no novo, tá vendo? Você pode clicar aqui em novo, nova pasta. Aí eu vou criar agora, então, uma pasta chamada EJA, Educação de Jovens e Adultos. E todas as atividades que eu criar relacionadas à EJA estarão nessa pasta. Ok, criei a pasta EJA. Bom, tá aqui. Mas eu não quero deixar ela preta. Eu vou escolher uma corzinha para ela. Então, eu vou vir aqui nesses 3 pontinhos. Aí eu vou colocar aqui. Organizar. Então, veja bem, cliquei nos 3 pontinhos, eu venho em organizar. Eu vou querer escolher uma cor, vou colocar um verde abacate aqui, ó. Entende? Então, eu uso essas questões de cores. Ou seja, verde é Pedagogclube. Verde abacate já é para o EJA. Então, vou colocar essa cor, entende? E aí, gente, eu clico aqui, então, na pasta da EJA. Tem nada até o momento, tem nada. Mas eu quero inserir alguma coisa aqui. Nossa, eu acabei de pegar lá agora o diário socioemocional. Eu quero colocar nessa pasta aqui para utilizar com as minhas alunas, meus alunos da EJA. Aí você vem aqui, ó, em novo. Aqui, olha, download do arquivo. Vocês estão conseguindo ver? Olha, vocês vão vir aqui e vão entrar no seu computador, tá, gente? Aí no seu computador, você vai pegar lá o arquivo que você quer inserir. Nesse caso, eu quero inserir essa atividade aqui nessa pasta. Nessa pasta aqui da EJA. Eu quero inserir qual atividade? Atividade socioemocional, beleza? Aquela que a gente baixou lá do nosso Nutro. Bom, aí eu volto de novo aqui para o meu Drive. E aí, gente, aqui eu tenho um arquivo. O arquivo chamado Lista de Estudantes e Notas. Estão vendo esse arquivo? Ele é um arquivo que eu criei aqui também no Drive. Então, por exemplo, no Drive, quando você aperta Novo, olha que interessante. Você pode usar o Google Docs. Você pode usar o Google Planilhas, que é o Excel. Apresentações, formulários. Então, vamos dar um exemplo que eu quero ir na planilha.
Estão vendo a planilha aí, correto? Aí, gente, se você é uma professora organizada, você vai fazer a planilha das diagnósticas, né? Você vai inserir os nomes dos seus alunos aqui, então você vai colocar, vou até pegar uma outra que eu montei rapidinho hoje, aqui, porque eu não tive como abrir o meu drive mesmo, não, porque lá minha filha, é uma chuva de coisas e até documentos sigilosos da UFMG pelos quais eu reviso, né? Bom, aqui, gente, eu montei uma planilha de exemplo para vocês. Mas aqui não é só questões de aluno, não. Aqui você pode fazer até sua gestão financeira do mês, enfim. Bom, vocês não têm a lista de estudantes da escola? Vocês podem criar, gente. Olha que interessante. Às vezes a gente fica perdidas, né? Nossa, meu Deus, aonde que está agora as notas que eu lancei? Já aconteceu isso com vocês? Que comigo já aconteceu. E assim, me faltou orientação no início de montar essas planilhas. Igual, por exemplo, na PBH são trimestres, não são 3? Cara, monta aí bonitinho, gente, para facilitar a sua vida, ó. Então, notas do B1. Não, é trimestre que fala? Tem muito tempo que eu não faço quase nada de SGE. Isso, em Belo Horizonte a gente trabalha com trimestre, Santa Luzia também. No estado que a gente tem as divisões em bimestre. Ah, tá. Então, aqui, ó. Então, T1. Aí vem notas. T1 significa trimestre, tá? Trimestre 2, T2. E aqui, então, do lado, vai ser notas do último, que é o T3, correto, gente? Aqui, olha, vocês precisam fazer isso aqui, ó. Colocar a borda. Tá vendo? Para ficar certinho. Percebe, gente? Que estavam sem borda. Além disso, vocês precisam, olha, clicar aqui para deixar bonitinho, ó. Em negrito. Ok. Gente, olha que interessante. O que significa aqui essa marcação em vermelho? O que vocês acham que significa? Alunos que perderam média. Para facilitar a sua vida. Ali já é uma alerta para vocês. Mas ok. Né? Vamos imaginar aqui que é 18 que vale, né, normalmente, né? Aí vamos imaginar que no segundo trimestre as meninas aqui melhoraram, né? A Ana já tirou 17, 16. Essa mocinha aqui, que é a Bruna, de 7, ela foi para 12. Mesmo assim, a nota não está tão boa. E aí o Carlos, né? 19. Não, gente, se vale 18, eu não posso colocar 19, né? Tem que colocar lá 17. Enfim, aqui vocês vão colocando as notas. Vamos imaginar que a Lorena, ela continua com a nota baixa, 10. Tá vendo? Ó, depois ela tem que passar para o vermelho aqui, que vai ser mais uma alerta para vocês. Ai, Lorene, mas como que passa para o vermelho? Você seleciona aqui, ó, e vem aqui, olha, nessa cor de preenchimento. E escolhe o vermelhinho, tá vendo? Preencheu. Aqui já é uma alerta, facilita a sua vida, gente. E depois você pode criar também o cálculo de soma, correto, Daiane? Cadê a Daiane? Tá aí? Daiane Priscila Bueno? Não, Daiane, tá aí não, né? Recentemente, a gente montou uma planilha. Tá sem áudio, Dai? Qual que é a fórmula? Tá, qual que é a fórmula da soma? Igual nós fizemos lá para o Edivaldo. Se você puder digitar aí no chat para a gente, por gentileza, que as meninas escrevem essa fórmula e eu vou ensinar elas a montarem aqui, para facilitar a vida delas. É igual, soma. Igual, Soma. não, igual, soma. Aí abre o parênteses. Copia todas as... Esses aqui, E fecha o parênteses no final. Ok. Qual que foi a nota que essa menina tem até o momento? 28, correto, gente? Vocês perceberam que foi automático? Ah, mas aqui, Lola, ela está com uma outra nota a mais agora, do terceiro trimestre. Ela tirou, então, 19. Vamos ver a nota dela agora final? Que vai ser 47. É uma nota satisfatória na PBH, na escola? Não, porque valia 100. De 100, ela foi com 47. Ela vai para recuperação.
correto? Só que o que facilita para a vida de vocês? Que vocês conseguem fazer de forma automática, entende? Por exemplo, uma diagnóstica que vocês fazem, alguma prova, vocês conseguem fazer isso. E uma coisa que a gente faz na nossa escola, né, que o nosso coordenador geral nos orientou, é fazer por habilidades. Então, tá vendo aqui, olha, a gente vai colocando as habilidades, é muito interessante, gente, porque depois você começa a analisar qual foi a habilidade que as pessoas, que a sua turma mais errou. Entende o que eu quero dizer? Ou tá complexo? Você entende, Geralda? Isso aí? Não, isso aí para mim ainda é uma incógnita. Ainda estou muito Mas, em assim, dúvida em relação a isso. mas, por exemplo, a questão da habilidade. Vou dar um exemplo prático, tá? É porque, o que o Edivaldo orientou eu e a Daiane fazermos lá na escola? A gente selecionar, por exemplo, a prova de língua portuguesa. Na prova de língua portuguesa, são 10 questões. Cada questão não tem uma habilidade da BNCC? Sim. Correto, pessoal? Ele pediu para a gente, seria aqui, ó. Ô, gente, eu tô achando que eu acho melhor, deixa eu ver se tem aqui. A Daiane tá sem... Deixa eu só entrar Sim, aqui. Eu acho que vou ter que pegar para vocês, só para vocês verem que bacana o que a gente faz lá na escola, viu, gente? Que é um... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso com vocês, só para vocês entenderem na prática o que a gente tem feito lá. Deixa eu ver se está aqui nesse e-mail. Se não tiver nesse e-mail, vai estar no e-mail da PBH. Tá, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Gente, a nossa escola teve um excelente IDEB, né? Você sabe o que é isso, né? Que é aquela avaliação da educação desempenho. básica. Como que chama? É como se fosse uma avaliação de nível de desempenho dos alunos, não é isso? Isso mesmo. E aí, com isso, a SMED pede, né, que vocês, que a gente crie aquele tanto de coisa e tal, enfim, exige muito da direção, da coordenação, e a Geralda, isso que eu ia comentar, a Geralda, ela foi diretora na época, vocês lembram, gente, quando eu conto para vocês que eu trabalhei na escola, que eu era da área de informática, nessa escola que eu sou professora hoje em dia? A Geralda que foi a minha diretora na época, quando eu ingressei com 19 anos, né, Gê? Hoje é minha cria. Me Minha cria. orgulho de você. Me Pois é. orgulho de você. Cria da Geralda e da Enia, tá vendo? Aí tô aí na escola fazendo bagunça, aprontando lá nas excursões, como sempre. Ai, ai. Gente, agora eu vou compartilhar para vocês aqui, né, uma coisa da minha escola, que eu acho que vai poder ajudar vocês na escola de vocês também, que é algo bem interessante. Gente, olha que interessante isso aqui. Tá. Olha essas planilhas aqui que nós criamos. Planilha de diagnósticas do quarto ano manhã. Vou dar um exemplo. Gente, nós pegamos lá no SGE, ou seja, nós pegamos a lista, né, para quem não é da rede, nós pegamos os nomes das crianças de todas as turmas, manhã, tarde e noite, sabe? De todos, e montamos isso aqui, né? Daiane sabe muito bem que trabalho foi esse. Gente, por exemplo, aqui é uma planilha de matemática. De matemática. Em qual sentido? Houve uma prova que foi aplicada para as crianças lá do quarto ano, e nessa prova foram quantas questões, pessoal? 11 questões, percebem? Só que o que a gente faz? A gente coloca a habilidade da BNCC por questão. Complica um pouco? Complica. É uma coisa que o meu coordenador geral ele fala, complica um pouco, porém você vai ter um resultado muito legal futuramente. Por quê? As professoras agora, elas recebem essa planilha. E aí, no momento, tá entendendo aí, Luana? Deixa eu perguntar uma coisa, Lola. Com relação a essa habilidade, que é o código acima aí, colocar na coluna 1. Quando você clica, dá para especificar exatamente qual habilidade será trabalhada? Então, nesse caso, Gê, nós temos as provas físicas, né? Lá na escola. E aí as questões, vou dar um exemplo aqui em matemática. Quarto ano, não sei, deixa eu pensar aqui.
probleminha de matemática. Vamos imaginar que essa habilidade signifique isso. Só que essa habilidade, ela está na prova, entendeu? Aqui, só para facilitar o nosso trabalho, a gente só coloca o código. Ah, tá. Por Entendi. quê? Qual que é o lance interessante disso aí? Se a Dani tivesse microfone, seria bom ela compartilhar um pouquinho comigo sobre esse trabalho. Porque aqui, olha, a gente vai colocando, por exemplo, a Ana Esse Clara. microfone. Que aí a Dani vai saber explicar até melhor. Tá vendo a Ana Clara? A Ana Clara acertou essa habilidade na prova, a professora vai colocar 1. Depois eu tenho que apagar isso aqui. Ah, ela acertou essa habilidade aqui nessa prova, na questão 2? Não. Na questão 3, ela acertou 1. Aí, Agora beleza. entendi. Pega o Anthony agora. O Anthony, ele acertou essa questão? 1. Ele errou? Coloca 0. Ah, errou, coloca 1. Isso você tem que colocar 1 e 0, 1 e 0. No final, Geralda, no final, meninas, vai aparecer o quantitativo de 12 questões ou 10? De 11 questões, quanto cada aluno acertou, entendeu? Ah, tá. Entendi. Agora, no final, a coisa fica mais clara e funcional, né? Isso. Agora tem uma coisa mais interessante aí também. O que acontece? O coordenador geral, ele consegue analisar também. Peraí, por que na habilidade da questão 8, todo mundo errou? É uma habilidade que a professora vai ter que trabalhar. Ali o coordenador consegue identificar e trazer uma solução para a professora. Você conseguiu entender a jogada agora do nosso coordenador? Como que ele está trabalhando? Consegui. Só É que eu vou te falar uma coisa que não é legal, não, mas eu gostaria que tivesse essa atenção em relação a EJA também. nessa questão de habilidades? Todos, para a gente ter esse feedback, eu acho legal esse feedback. Foi uma proporção de 11 questões, e aí a turma, né, teve uma proporção muito grande em relação a uma habilidade, para a gente rever, refazer e planejar novamente, né, para trabalhar e focar nessas habilidades que não foram vencidas, entendeu? Exatamente. E isso, só para deixar claro para vocês, isso é algo novo que a gente começou a fazer, não foi, Daiane? A gente terminou, foi que dia? Eu comecei, Daiane terminou para mim. Daiane, você pode falar um pouquinho? Que é algo que a gente vai implementar ainda, né? Está implementando. Sim, boa noite, meninas. Em relação à planilha, ela vai auxiliar bastante na porcentagem, por exemplo, individual e também em grupo, né? Essa planilha aí que o coordenador passou para a gente, por exemplo, tem o. Deixa eu só enxergar aqui na planilha da Lohane. Ô, Lohane, abre a planilha do terceiro ano, que aí do terceiro ano ela tá até colorida. É de língua portuguesa. Daiane, eu vou tentar acessar aqui, porque eu acho que eu entrei rapidinho. Mas, assim, deixando claro até para Geraldo e para as meninas, que isso aqui é algo novo que a gente está implementando ainda, viu, Gê? Uhum. Tá, Que a gente entendi. tá, que eu que montei as planilhas e a Daiane que finalizou. A partir da supervisão do Edivaldo. Entendi. Só que aí é o seguinte, o que eu quero passar para vocês? Que vocês, enquanto professoras, vocês podem criar isso também ou levar como sugestão para o coordenador de vocês. Daiane, você falou o terceiro ano? Isso, é do terceiro ano, que é do terceiro ano, ela está pronta. Aí, só Tá para as bem. meninas terem uma noção, que aí eu vou exemplificar. Ótimo. Beleza, bacana. Dai, você pode falar aí para as meninas? Tá, é essa planilha aí, né, que tem o nome dos alunos. Aí, por exemplo, destaque em amarelo, lá na linha 1, tem as questões 1, 2, 3 em diante, né? E aí colocou a habilidade, que é LP Língua Portuguesa, destacou também aí o estudante, o ano dele e a turma e o número de alunos. Aí, Lohane, lá na primeira questão, coloca número 1. Ah, tá. Por Coloca exemplo, só um. A tá. questão na Alice, aluna Alice. A Coloca, Alice pode acertou essa colocar um. questão. Então, é número 1. Ela acertou essa Isso. questão, um ponto para ela. Deixa eu ver se vai. Isso. Aí percebam o seguinte, meninas, eu destaquei aí a planilha, por exemplo, essa planilha aí,
Que aí, quando o aluno não precisa de colocar zero, não. Porque quando é zero, não vai identificar que o aluno acertou, pode deixar em branco. Não, ela errou, Daiane, a questão número 2. E aí, o que significa? Isso, aí não precisa de colocar nada, vai só Ah, contabilizar só o número 1. Porque aí eu fiz uma formatação, gente, que chama formatação condicional. Que aí, por exemplo, no número de questões, quando o aluno ele acerta, aí seria identificado pelo número 1 e aquela célula ela vai mudar de cor. Olha lá, igual a Lohane está colocando sempre 1 lá. E aí, por exemplo, quando chega ali na coluna acerto por estudante, vai contabilizar o número de acertos, né, do estudante pelo estudante e a porcentagem que ele acertou pela prova. Então, por exemplo, são 9 questões. De 9 questões, ele acertou 77%, que aí é um outro cálculo que ele vai fazer. Né? Então, aí, por exemplo, tem como você mudar a cor, né, para identificar quando é acerto, quando o aluno ele errou, quando ele fez isso. Igual Lohane, vai lá, clica em formatar, só para mostrar às meninas o que é uma formatação condicional. Só um Lá em minutinho. cima, formatar. Calma aí que travou aqui. Peraí, Daiane. Aqui, ó, formatar aqui em cima. Formatar. Isso. Aí lá embaixo tá escrito assim, formatação condicional. Sim, anota aí, gente, ó. Lá naquela aba lá, arquivo, editar, tem a parte formatar, desceu, formatação condicional, mas vai estar gravado, depois vocês podem rever essa aula. Isso. Aí, aliás, um exemplo, seleciona, Lou, que aí vai mostrar melhor para as meninas. Toda essa coluna que está coloridinha aí de rosa mais clarinho, o salmão, que é onde que é a contabilização de pontos das crianças. Aí pode selecionar ela e clica em formatar. Formatar. Isso. Formatação condicional. Aí agora abriu o ponto que eu queria falar para vocês. Igual aí, esse verdinho aí, tá escrito assim, o texto contém número 1. Então, por exemplo, toda vez que eu lançar o número 1, que significa o número de acertos do aluno por questão, vai mudar a corzinha da célula, número 1. E aí, esse rosinha é célula vazia, então significa que o aluno ele não fez a prova ou então ele não acertou, né? Porque pode ter duas opções aí. Ou o aluno ele não fez a prova, aí a linha dele vai continuar rosa salmão, ou então ele não acertou aquela questão e vai continuar rosinha. Então, isso vai ajudar até mesmo a identificação visual para vocês, né? De o aluno ele não acertou aquela questão, e aí também tem a situação de questões. Ô, Lô, se você quiser abaixar, só para mostrar a porcentagem para as meninas, que aí você mostra agora, ao invés da linha, a coluna delas. A coluna das questões. Isso. Por exemplo, aqui nós temos 9 questões da prova do terceiro ano. Nesse caso aqui, gente, eu tenho que até apagar, né, Dai? Porque daqui a pouco, né, a direção tem acesso. É só apagar, só para a gente poder dar um exemplo. Tá. E eu queria que a gente falasse sobre essa parte aqui do níveis de escrita também, porque aí, Daiane, parabéns, hein? Eu deixei ela aqui assim, bem aberta, você já montou bonitinho, hein? Gostei. Então, essa planilha, depois a gente pode até... A gente não sei se seria válido, né, montar um arquivo e disponibilizar, né, como material. Sim, não, pô, a gente trabalhou pra caramba montando isso aí eu acho que a gente tem direito a autorais para compartilhar, lógico, não com o nome dos alunos da Moisés Calil, mas compartilhar uma planilha em branco que a Geralda pode utilizar na EJA, né, Gê? Que a Luana pode usar na Loreto, a outra pode usar em Contar. Você quer, Cleide? O que você está achando disso aí, dessas loucuras nossas aqui, Cleide? Vou perguntar uma coisa. Achando ótimo, eu quero. Peraí, deixa eu pegar uma água ali, gente. Inclusive, essa semana eu estou aplicando avaliação diagnóstica para os meus meninos do quinto. Deixa eu pegar uma água ali, só um minutinho, calma aí. Luana, nessa planilha, tem uma outra planilha que a gente pode mostrar posteriormente, mas essa daí eu tenho que aprofundar mais, que aí, por exemplo, são os cálculos
que aí, por um exemplo, tem a alternativa da questão, né? Aí a questão 1 é letra B, que é a certa, que a 2 é a letra C e por aí em diante. E aí dá para você calcular, por exemplo, se o aluno ele acertou ou não aquela questão por meio do gabarito. Então, aí você pode também fazer uma planilha, montar uma planilha por meio do gabarito e contabilizar, um exemplo, né? Quantas questões que o aluno ele acertou naquela prova e também o número de acertos por questão para avaliar aí. E também fazer o número de média, se o aluno ele tá bom, ruim ou péssimo, né? De acordo aí com a média aí. Mas aí, retornando a essa planilha, que é de nível de escrita, você pode automatizar ela. Ao invés, por exemplo, a gente tem aquele trabalho todo. Imagina você escrever aluno por aluno. Ah, esse aluno é alfabético, ele tem a escrita garatuja, ortográfico, pré-silábico, silábico. Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte, gente, eu preciso automatizar o meu tempo. O tempo, como se diz por aí, tempo é dinheiro. A Lohane, ela tá só selecionando aí os alunos, então vai facilitar muito mais. Então, assim, se você gastar, né, aí uns 10 segundos ou 15 para poder escrever uma palavra, você apenas com um clique você vai automatizar o seu trabalho e vai evitar, né, gastar o seu tempo. Então, vai ter uma economia de tempo por aí, né, na planilha. Ô, Lola, Oi, fazer uma Gê. pergunta que talvez, eu não sei, eu não quero parecer. Ai, de repente eu estou sendo ignorante em relação à minha pergunta aqui. Mas deixa eu perguntar. Essa porcentagem que vai aparecendo possibilita já oferecer o resultado final do nível de escrita? Não, ou não? Não, porque essa porcentagem aqui é relacionado às 9 questões fechadas, A, B, C e D. Então, por exemplo, nós aplicamos 9 questões, além disso, um ditado. Sabe aquele Ah, tá. ditado? E aqui, nesse lado, então, por exemplo, nesse lado aqui que eu vou fazer a análise de nível de escrita, correto? E aqui, por exemplo, deixa eu voltar para minha tela. Por exemplo, eu vou pegar aqui agora a Ana Lívia. A Ana Lívia acertou a questão número 1? Não. Acertou o número 2? Sim, coloquei o número 1 para ela, tá vendo? Hum, E aqui está relacionado ao número de questões que a criança acerta. Mas quando você pega o ditado, aí você faz aquela análise. Por exemplo, a palavra. A Luana é pedagoga oficial, porque eu até falei isso hoje. Eu não sou pedagoga oficial, não, mas a Luana, mais a Geralda aí. Por exemplo, a criança tem que escrever batata. Aí ela escreve o quê? É BTT. Tipo isso, né? Eu não sei, não, gente. normalmente ela usa vogais, né? Por exemplo, fala então um exemplo para mim, por exemplo, de uma palavra. Uva, não sei. Por exemplo, Normalmente ela se ela põe a fosse lírica, U e esquece as consoantes, ela omite as consoantes e põe as vogais. esse é o mais comum. É o Então, mais esse comum. comum significa o quê? Pré-silábico? Não, nesse caso, se ela coloca as vogais, ela está silábica. Silábica com valor sonoro. É, Tá, só com valor sonoro. tá. Aí, aqui, ó, Gê, tá vendo que aqui você pegou foi o ditado? Aqui já é outra coisa. Aqui são as questões. Então, aqui, olha que interessante aqui. Por exemplo, nesse número de questões aqui, ó, a Alice acertou 7 questões. 7 questões significa que de 100%, ela acertou 77% da prova. Prova fechada, tá? E aqui na prova fechada, essa mocinha aqui acertou só 33%. Mas ela é o quê? Ela é alfabética. Ah, não, ela não é alfabética, não. Ela é o quê? Então, ela é bem o quê, gente? Ela é pré-silábico, tipo isso, entendeu? Vamos dar um exemplo. Porque aqui você está fazendo análise do ditado dela. Agora, Tá. se a criança acertou tudo, por exemplo, o Vinícius, nosso aluno da EJA, ele acertou, por exemplo, foi muito bem no ditado, ele já é considerado o quê? Alfabético? Ele é alfabético, né? Isso, Mas aí você que vai ele fazer nesse. acertou tudo, Ele acertou tudo, não... vamos imaginar que ele ele acertou pode tudo. ser alfabético, ele pode estar ortográfico também. Ou alfabético ortográfico, né? Ah, é, Eu acho que no caso dele é mais ortográfico. isso. Então, eu acho que.
Então, nesse caso, essa planilha aqui, gente, o que ela é interessante? Ela é interessante para quem está na coordenação, para quem está na gestão, passar para os professores. Daiane, já vou até apagar isso aqui, porque se eu mexer aqui e der alguma coisa errada, já vai pagando aí, porque, nossa, o Edivaldo me liga lá, até no velório que eu estava, ele me ligou para falar disso, de planilha. Então, apaga isso aqui. Então, eu vou montar uma planilha dessa aqui, eu e a Daiane, a gente vai tirar os nomes dos nossos alunos e compartilhar uma com vocês, tá, gente? Aqui, olha, eu já vou tirar daqui, né, Dai? Aqui, como que eu faço? Opa, o que eu tô mexendo aqui, gente? Dai, É só apertar, pode deixar que eu vou apagar, mas apertar delete, selecionar as células e apertar delete, que aí ela volta. Aí já apaguei já. beleza, obrigada, Dai. Então, gente, aqui no nosso Drive, vou sair aqui agora disso. Lô, só um detalhe, volta aí na planilha para eu ensinar uma coisa às meninas, que eu acho que pode ser dificuldade de todo mundo. Tá. Em relação, assim, aí na planilha tem 24 alunos. Tá. Só um momentinho. É porque eu saí, Daiane, da planilha, tá? Por isso demorou. Tá. Aqui nós temos 24 alunos nessa turma aqui, terceiro ano. Isso, Uhum. pode descer um pouquinho, porque aí eu vou só mostrar que serve para qualquer planilha. O cálculo, gente, ele vai até o aluno 24, que é essa planilha aí. Por exemplo, se você clicar aí para inserir, clica em cima da linha 24, Lou. Aqui na 23? Aliás, na linha 27, que é o aluno 24. Que aí, se você inserir um aluno abaixo dele, o cálculo ele não vai pegar nessa linha. Aí vai dar errado. Aí, o que eu faço aqui? Eu venho em Por exemplo, inserir inserir uma linha. No caso aí, por exemplo, se for inserir um aluno, o certo é você inserir uma linha acima. Por quê? O cálculo, ele vai compreender dentro daquele espaço ali, né, daquele quadrado. Porque se você criar uma linha abaixo do aluno 24, o cálculo ele não vai pegar, porque o cálculo ele é feito até a linha 27. Aí, se Sim. eu criar uma nova linha 28, ele não vai pegar o cálculo, que já está automatizado aí na planilha. Aí, só Então, esse recadinho aí que eu queria falar com as meninas. para a gente facilitar, por exemplo, a gente compartilhar um material desse para as meninas do Pedagogo Clube, a gente pode colocar até o número 35, então, Daiane, para facilitar para elas? Talvez assim, porque geralmente os números de alunos são até 35, 36, uma sala, né? Mas aí, se for inserir aí, seria isso, né? Só Tá. você tentar esse detalhe. Próximo material, então, que a gente vai inserir para vocês, a gente vai ser uma planilha de Excel, beleza? Manda um joinha aí para a gente saber se vocês querem isso aí para facilitar o trabalho de vocês. Cara, é muito legal, gente, isso. Bom, deixa eu passar aqui, porque são muitas coisas práticas, né? Que o Drive, ele possibilita para nós. Deixa eu voltar para onde eu estava aqui. Bom, voltei aqui para o meu Drive, né? Então, eu venho aqui. Bom, gente, aí eu vou lá para o Drive, tá olhando aqui? Drive. Vou voltar para o Drive. Vai aparecer as cores, porque tá abrindo ainda. Ai, por que não... Viu aí, gente, que apareceu as cores, tudo bonitinho, arrumadinho, do jeitinho que eu gosto. E aí, bom, Lohane, eu preciso agora montar um relatório do meu aluno. Como que eu faço? Vem aqui, ó, novo. Aí você vai clicar aqui agora, ó, porque aqui nas planilhas que você vai criar planilhas, e, enfim, dos seus alunos, lista de chamada, tal. Agora você quer criar um relatório. Você vai vir aqui no Google Docs, que é o documentos do Google. É tipo Word, gente, mas em nuvens, tá?
Tá abrindo aqui, beleza? Bom, gente, o que eu quero ensinar para vocês? Tá o nome do documento aqui, tem gente que esquece. Então, vamos imaginar que o nome do documento é relatório da estudante Maria Eduarda. Ok. Aí, gente, já tá ali, ó. Tá vendo? Já tá aqui. O título, né? E aqui vocês vão vão pegar um texto. Vamos imaginar aqui, deixa eu pegar um texto. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Deixa eu ver só algum texto, só para mostrar uma coisa para vocês. Aqui tem. Tá. Pessoal, vocês estão vendo aí agora que eu colei um texto aqui? O que a pessoa faz? Eu falo enquanto eu estava na coordenação. O que a pessoa faz? A pessoa manda assim, ó, o relatório. Sério mesmo, não estou mentindo. Estou mentindo, gente, que alguém já mandou desse jeito? Bom, não estou vendo vocês. Gente, Luana, estou mentindo que você pode receber relatório assim? É verdade. Isso quando não vem no corpo do e-mail. Exatamente, gente. O que significa isso? A pessoa utilizou o Google Docs, aí ela vai lá e começa a escrever, até uma redação mesmo que eu recebo, e ela insere ali, ela esquece de fazer a formatação. Então, se você tem aqui o Google Docs, aí você tem que encaminhar um relatório, né, de um estudante com deficiência, porque pode ser solicitado, sim, pela mãe do estudante. Dá um frio na barriga, né? Você fala, ai, que saco. Tem que montar o relatório. Tem que montar o relatório. E aí, o que eu aconselho que vocês façam? Montou o relatório, gente? Vamos lá para as normas da BNT. Primeiro, você vai selecionar esse texto. Você vai vir aqui, olha. Tem alinhar à esquerda? Não. Centralizar? Piorou. Isso não é poema, né? Voltou para cá. Alinhar à direita? Também não, porque olha como que vai ficar tudo bagunçado, desnecessário. Você vai justificar o seu texto. Vai justificar. Justificou o texto? Vai deixar com essa letra? Não. Você vai vir aqui, vai tirar daqui do Bzinho, que é o negrito, vai tirar, tá vendo, ó? Vai passar para o Arial. Arial 13, Arial 12, vamos imaginar assim, olha, a cor vai ser vermelho? Jamais. Você vai colocar no preto, porque quem vai ler normalmente é o médico, entende? Se você é uma pessoa ainda mais organizada, você vai colocar aqui em cima o timbre da sua escola. Timbre não, gente, é a logo da sua escola. Por exemplo, escola, né? Escola Municipal Pedro Guerra, vamos imaginar, né? Aqui do lado vai vir a imagem dessa escola, a logo, né, dessa escola. Gente, o que eu faço nos meus, né? O que eu faço nos meus relatórios de estudantes, tá? Quem trabalha com educação infantil aí, diga eu. Ah, vocês estão tendo acesso ao que eu estou fazendo, não? Sim. Eu estou. Ah, tá. Gente, quem trabalha com educação infantil tem que fazer diversos relatórios, não é mesmo, Fabiana Fantini? Acho que sim. Tem quem mais trabalha com educação infantil aí? Anos iniciais, enfim, tem que fazer, gente, até no 6º ano, enfim. E aí, o que eu faço? Eu coloco lá o nome, até para o médico perceber que eu sou uma professora cuidadosa, nome do estudante, o nome da escola. Aí, qual que é o nome do estudante? Carlos Eduardo Gomes. Tá bem um garoto da Colômbia, né? Gomes. Aí, esse é o nome do estudante. E aí, tem o nome da escola já, Escola Municipal Pedro Guerra. Nome do estudante, e aí você vai escrever relatório escolar, por exemplo. Não sei, como que a gente pode falar, oh, Geralda, relatório o quê? De diagnóstico escolar? Pedagógico. Descritivo.
Ótimo. Relatório pedagógico. Vou deixar assim. Epa, escrevi errado. Pedagógico. E aí, gente, tá aqui, ó, a escola, o nome do estudante, o relatório. No final, eu, Lohane, fiz isso, desde a época da Loreta. Eu coloco coordenadora, aí eu venho, coloco um tracinho aqui, ó, gente, ó, que lindinho, para a coordenadora assinar, e professores, tá, do estudante. Por que eu faço isso, gente? E eu peço todo mundo para assinar. Entende? Porque eu sou uma professora, enquanto eu estava na coordenação ano passado, na escola, eu falava para todos os professores. Então, cadê a Cleide? Cleide que é coordenadora lá em Contagem. Atenção, relatório não é só um professor que faz, não. Na minha vertente. Na minha vertente, o relatório do estudante, eu peço apoio para o professor de educação física. Ah, mas eu não gosto de escrever, não. Tem que escrever alguma coisa. Então, me manda um áudio. Qual que é a sua percepção acerca do estudante Eduardo? Carlos Eduardo, por exemplo. Ah, eu tenho uma percepção. Ele não gosta de praticar esporte. Ele é assim, ele é assado. Eu insiro isso no meu relatório. Outra questão, eu pergunto também para os demais professores, até mesmo a professora de inglês, a professora de artes, qual que é a percepção que você tem? O que eu faço, gente? Além disso, eu compartilho, tá vendo aqui, olha, eu clico em compartilhar esse documento. Aí, eu pego aqui, ó, esse relatório e pego lá, por exemplo, eu tenho que compartilhar esse relatório com a Geralda. Então, aqui, ó, Geralda, tá aqui. Ah, eu vou compartilhar com a Geralda. Só que eu também tenho a professora Luana, que ela tem que também participar aqui, Luana. Tá aqui. E aí, olha, você pode marcar elas como editoras, significa que elas podem escrever, ou se não, elas como leitoras, tá vendo? Olha, elas só podem ler, ou como comentador, que eles só podem escrever ao lado, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou compartilhar como editora. Aí eu venho aqui enviar. Tá percebendo aí, turminha? Enviar. Então, aqui, como é só uma simulação, né? Então, não vou... E aí, gente, o que eu faço? Além disso, o que eu faço também? Vocês estão aí comigo. Então, eu vou lá no ChatGPT. Por quê? Porque quem tem dinheiro paga um revisor, correto? Eu reviso documentos da UFMG, assim, documentos pequenos, porque as professoras me pedem. Mas no dia a dia, você vai ficar pagando revisor? Não vai. Aí você vai entrar lá no ChatGPT, presta atenção. Gente, para quem que a aula está fazendo sentido aí, pode ir comentando enquanto isso. Se alguém falar que está difícil, ou que não está entendendo nada que eu estou falando, pode falar no... Eu não estou vendo, não. Pode falar no áudio, enquanto isso. Tá Gente, bacana. o que eu faço? O que a titia... Como que você fala mesmo, Elza? Titia Lulu. Titia Lolô. A titia Lolô utiliza a inteligência artificial desde 2023, desde quando eu fui para aquela imersão lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e eu faço parte de um clube de assinaturas que eu pago mensalmente, igual o Pedagogo Clube. E por que eu pago desde 2023? Porque eu recebo toda semana, todo mês, eu recebo alguma ferramenta nova que meu mentor passa. E é um investimento, né, gente? Tem gente que tem dó de pagar R$19,90. Bom, o que eu faço aqui, gente? Eu escrevo para o meu queridíssimo funcionário, porque o chat trabalha para mim, tá? Haja é com H ou com A, gente? No forma de agir, haja. É com A, não é com H não, tá? Haja como um revisor textual da língua portuguesa. Haja como revisor textual da língua portuguesa e faça a revisão deste relatório pedagógico para mim. Tá percebendo, gente, como que eu peço? Estou sem tempo para mandar para o revisor, mas eu vou mandar tudo errado para o médico? Eles falam assim, que esse professor, hein, misericórdia. Não, né? Não sou besta. O que eu faço? Jogo aqui no ChatGPT. Vocês estão prestando atenção aí, gente? Eu jogo aqui no ChatGPT e Enter. Enter. Aí, o que ele vai mandar para mim? A revisão feita, gente. Oh, glória, Senhor. Facilitou a vida aqui da titia Lolô. Não facilitou? Aí eu venho aqui em copiar, tá vendo? Ó?
que o chat está falando para mim? Essa versão mantém a objetividade, a clareza do relatório, tornando-o mais adequado para um documento pedagógico. Caso deseje ajustes específicos, estou à disposição, gente. Eu não estou pagando nem a Daiane mais para trabalhar comigo, não. Para que eu vou pagar a Daiane? Tô brincando, pago até hoje, né, Dai? Errou, né, Daiane? Perdeu o curso de trabalho aí, não. Perdeu, Aí não? não Fala a dá, não verdade. dá. Você Você perdeu, tá... Daiane? Perdeu Como- nada. Não perdi Como não, diz gente. os O meninos aí, posto não continua compensa. invicto. Daiane trabalhou um dia desse aqui até 8 horas da noite aqui em casa. Foi no sábado, no domingo, não foi, Dai? Foi no domingo que a gente trabalhou, acho que foi até umas 8, 9 horas por aí. Foi, enfim, trabalhando pra cacete aqui em casa, que as demandas estão chegando. Bom, gente, o que eu faço aqui? Eu apago, seleciono e apago, e venho com a formatação correta, formatação não, com o texto correto. Mas quando veio o texto correto, o que aconteceu? Perdi a minha... Fala no áudio. Perdi a minha... Perdeu a formatação. Aí eu venho aqui, seleciono tudo. Eu venho aqui, seleciono tudo, clico em justificar, para ficar bonitinho, Arial 12, e além disso eu coloco o parágrafo conforme a BNT. Olha, eu sempre faço isso aqui, ó, conforme a BNT, tá? Como eu já trabalho nessa área de revisão, edição, já faço tudo dentro das normas da BNT. Gente, fala a verdade, não vai ficar um documento mais bonitinho, mais good, mais legalzinho? Cara, aqui, o que você faz? Imprime ou compartilha, né? No clique em compartilhar, manda lá para o seu coordenador. Ah, minha coordenadora é a Geralda, vou compartilhar com ela para ela fazer a leitura. Se ela aprovar, ó, Lola, aproveita, o relatório ficou legal. Faça impressão, vou lá, faça impressão, peço a coordenadora para assinar e todos os professores que trabalharam juntamente comigo nesse relatório. Entende, gente? Sim. Ô, Lohane, volta lá naquele negócio de compartilhar. Quando você compartilha, tem compartilhados comigo e tem todo mundo que você pode compartilhar, não é? Isso, vou compartilhar então. Beleza, Elza, é você que fez a pergunta? Sim. Ó, vou compartilhar com você, vou fazer uma simulação de fato. Vou compartilhar com Luana, vocês que estão presentes. Vou compartilhar com a Miriam. Miriam, você está presente? Depois a pessoa chega lá, que relatório é aquele? Bom, vou compartilhar aqui com vocês. Vou pegar aqui, Geralda está presente? Vou compartilhar. Sim. Gente, olha que interessante. Aqui vocês são editoras, tá? Vocês vão poder escrever esse relatório. E aí, eu vou clicar aqui e vou escrever uma mensagem, porque, né, eu sou essa pessoa, tá? Boa noite. Informo que o relatório da estudante tananã, está pronto para sua análise e ajustes. Ou seja, está aberto para você ajustar, editar, né? Abraços, Lola. Eu sou muito carinhosa, né, gente? Abraços, Lola. Aí eu venho aqui, gente, enviar, tá vendo, Elza? Eu vou clicar em enviar. Ok, enviado. Vocês têm acesso agora ao meu relatório, entendeu? Vocês têm acesso ao relatório. Achou legal? Ficou bom? Ah, não, Lohane, tem uma coisa aqui que você esqueceu de falar desse estudante, que a gente precisa pontuar. Beleza, pode pontuar, editar, e depois fazer impressão e pedir para a coordenação carimbar, assinar, e os demais professores também. Ah, é porque agora lá na escola tem o simulado, eles colocam as questões no Drive, né? Aí a gente vai acrescenta as questões. Então é isso que ela faz, né? Que a Fernanda deve fazer, ela coloca a gente como editor, né? Porque ela compartilha, exatamente. E aí, gente, uma outra questão também do Drive, que a nossa aula vai acabar daqui a pouco. Posso sair desse Google Docs aqui? Vou fazer um X. Bom, aqui no Drive, olha, em novo, eu passei pelo planilhas com vocês, falando dessa questão que eu e a Daiane montamos na escola. Eu passei pelo Google Docs e agora eu vou aqui, ó, no formulários. Gente, é top demais formulário. Olha aqui, estão vendo formulários? Formulário sem título. Isso, cara, vamos imaginar que você fala assim, eu quero fazer um levantamento da minha turma, né? Por exemplo, eu criei um formulário recentemente da excursão, mas eu quero fazer um levantamento, ó, aniversários dos estudantes, por exemplo. Aí você vai colocar a descrição, né? Este
formulário é para os estudantes da escola. Nananã. Aqui, gente, olha, a primeira pergunta, nome completo. Simples, nome completo, eles vão digitar. Essa pergunta, ela precisa ser obrigatória. Então, tem que responder. Agora, eu preciso de uma nova pergunta. Vai clicar aqui no mais, ó, no mais, adicionar pergunta. Data de aniversário. E aí tem que ser o quê? Obrigatória. Você clica aqui do lado, obrigatório. Bom, eu preciso saber, então, a data de aniversário dos meus alunos e também preciso... Volta lá, Lohane, mostra onde é que coloca obrigatório. Aqui, ó, obrigatório, ó. Aqui. Tá. Uhum, aí, agora, eu preciso fazer o quê? O que eu faço? Eu clico nos 3 pontos, que eu sou enjoada, né? Aí, eu venho aqui, ó, quer dizer, gente, na configurações. Cadê, meu Deus do céu? Agora eu não estou lembrando. Ixi. Ah, tá. O nome do formulário, ó. Aniversário dos estudantes. Beleza. Aí eu venho aqui, ó, nesse pincel aqui, gente, ó, tem tipo uma caixinha de pintura, e aí eu escolho aqui, eu posso formatar o tema, a cor do meu... Por exemplo, a minha logo da minha escola é azul, vou colocar azul. Entendeu? Ah, não, é uma cor mais voltada para o roxo, vou colocar o roxo. Você vai mexendo. Plano de fundo, você vai escolhendo as cores aqui. Escolher uma imagem de cabeçalho. Ah, eu quero colocar bonitinho a logo da minha escola. Ah, não precisa não, vou colocar só uma imagem qualquer. Você clica aqui, ó. Aí vai ficar assim, gente, o seu questionário, olha. Você pode enviar para os seus alunos. Aqui está o seu questionário. Aqui você vai clicar em publicar. Ao clicar em publicar, depois você vai mandar só o link lá no grupo de WhatsApp, entendeu? Aí você vai vir aqui, ó. Aqui em cima não tem um olho, visualizar. Aqui seria desfazer, refazer. E aqui já é o link, olha. Eu venho aqui, copio o link e mando lá no chat, por exemplo, para vocês. Vocês podem rapidinho preencher aí o nome de vocês e a data de aniversário por meio do link que eu mandei? O nome, só para a gente testar minha planilha, as respostas do nome e a data de aniversário de vocês. No chat do lado, você clica no link e pode preencher. Olha, chegou uma resposta lá no meu questionário já, tá vendo? Vai mostrando, ó, tem uma resposta já. Ó, 2. Tá vendo, ó? Aqui tá mostrando 3 respostas. Gente, facilita a sua vida. Por quê? Vamos imaginar que você tem uma turma aí, você não tem uma turma, você tem 5 turmas. E você precisa fazer um levantamento lá para o seu coordenador, para a sua diretora, dos aniversários dos seus alunos, enfim. Aí você já pegou aqui, né? Aí você vem em respostas. Olha aqui, gente, percebe? Aqui vem as respostas, olha. Vem a data, por exemplo, em março, dia 17. Quem fez aniversário em março, dia 17? A Luana, deve ser, né? Acho que foi Luana, dia 17. Aí tem aqui os aniversários, tá vendo? Dia 31, Daiane. Agosto deve ser a Elza, né? E a Cleide faz em julho, né, Cleide? Então... Junho. Então, aqui você tem o resumo, mas você tem o individual. Ah, não, eu quero ver o individual. O individual fala Luana e o aniversário dela. Olha que bebezinho, 96, meu Deus do céu. Que bebê. Aí, olha, você tem aqui, ó, Daiane nasceu em 92. Então, você tem aqui os aniversários dos seus alunos aí, que aí fica salvo aqui para a gente fazer um parabéns, para comemorar. Só que você pode fazer também, sabe o quê? Questões, gente, de prova pelo Drive e usar o tablet em sala. Fazer suas provas de diagnósticas ou formativas por meio do Drive, do Google Formulários. Entende? E aí, por hoje, é isso que eu tinha para falar com vocês. O que vocês acharam? O que vocês acharam aí? Complexo? Eu achei Muito bom. muito produtivo.
Tá, primeiro eu vou passar para a Geralda, depois para a Cleide. Pode falar, Geralda. Olha, eu achei excelente. É claro que eu vou ter que exercitar para, né, colocar em prática para eu ver funcionando, né? E sem falar que eu tenho uma certa resistência à parte tecnológica, apesar de admirar, né? Admiro, mas não sei mexer. Então, assim, eu vejo que a parte tecnológica ela nos auxilia e torna a vida da gente mais prática. Então, achei muito interessante as dicas que você deu. Aí depois eu vou compartilhar com você, vou tentar compartilhar durante a semana esses recursos e alguns materiais também para você trabalhar com a EJA, tá? Ok, agradeço. Cleide, Eu achei muito produtiva. Eu não tinha noção de quantas coisas dava para fazer no e-mail. lembrando, Cleide, que é sempre da Gmail, tá? Fazer sempre Eu Gmail. sim. Eu sempre tenho só da Gmail. Porque tem pessoas que tentam usar Yahoo, não dá certo, fica travando, enfim. Fabiana Fantini. Ela dormiu, gente. Elza, Então, eu já estava usando, né? Porque lá na escola, esse sistema ruim lá ninguém merece. Vai fazer alguma coisa tem que ser no Drive. Eu não dou conta daquele. Como que chama aquele pacote lá? LibreOffice. Também não gosto, não. Deus é maior. E aí eu comecei na oficina, LibreOffice. eu comecei na oficina de redação. Mandar. Você lembra, Lorena, que eu tinha umas dúvidas, aí você, Fábio, me ajudou? Aí depois eu aprendi a fazer a pasta, aprendi fazer esse upload aí, que é subir o arquivo, né? Compartilhar. Eu aprendi hoje a questão de lá que você pode colocar ou não como a pessoa como editor, né? Como leitor e tal. Legal. eu vou dar um exemplo para vocês. Na nossa oficina de redação, que é aqueles cursos preparatórios para concurso público, né? Eu já utilizava o Drive, e a Daiane teve uma época que trabalhou conosco na gestão, né, dos drives. E aí, a Daiane colocou que era a opção só de leitura, né, Dai? Porque senão as meninas iriam mexer, modificar, não foi? Sim, foi isso mesmo. Só a opção de leitura, para não alterar o texto, ou então o arquivo. A proposta de redação, e aí, incrível que pareça, sem querer, eu coloquei uma aluna como editora. O que aconteceu? Ela excluiu os arquivos. Você lembra, Daiane? Foi isso mesmo. Sem querer, a Nossa, Lorraine teve colocou ela isso como mesmo. editora. Eu lembro agora. Não, e a própria aluna que excluiu começou a me xingar lá no grupo de WhatsApp. Misericórdia. Aí, o que aconteceu? Eu arrumei um desespero. Daiane, me ajuda aqui. Nós conseguimos analisar quem que excluiu era ela. Ela, ai, desculpa, eu não estava sabendo mexer. Aí a Daiane me chamou a atenção, falou assim, Lola, por isso que não é para colocar nenhuma aluna como editora, só como leitora. E a gente começou a seguir esse padrão. Mas como que a gente começa a seguir um padrão? A gente é quebrando a cara mesmo que a gente aprende. Né, Luana? No dia a dia, na prática, né? Né, Lu? Isso mesmo, a gente vai cada dia mais aprendendo um pouco mais, né? Eu acho que isso que talvez é o interessante da gente que trabalha na educação. Exatamente. Inclusive, eu estou aqui já mexendo, porque eu também estava com essa dificuldade na organização do e-mail, e fazia tempo que eu estava assim, nossa, como que eu vou fazer para eu organizar minha caixa de e-mail, que eu já estou ficando maluca. Aí, hoje, quando eu entrei na aula, que eu estava fazendo meu bebê dormir, né? Então, quando ele dormiu, eu vim para cá, e aí você estava falando sobre a classificação, aí eu já estou aqui, passei a aula mexendo também, que eu estou ansiosa com esse tanto de e-mail na minha caixa de e-mail, já estou aqui organizando em cores, etiquetando. Excelente, Luana. Isso é uma prática, igual eu falei para vocês, que eu aprendi lá na Secretaria de Educação e que eu levo para a vida, viu? Muito bom. E aqui, a pergunta da Elza, pode fazer, Elza, aqui no microfone, que acho que ela não conseguiu ver isso, não. Você trabalha com o quinto ano, Luana? Isso, de manhã aqui em Santa Luzia eu tô com o quinto, e à tarde em BH eu tô na coordenação de turno. Aí eu já tô com alfabetização, primeiro e segundo aninho da Loreto. Ah, tá. Uai, Loreto, é na mesma escola que você trabalhava, né? A Isso Luana é minha mesmo. amiga da Loreto, eu conheci a Luana na Loreto. Ah, lá no Ribeiro de Abril, legal demais.
Muito Aqui, legal. e que dia que vai ser a aula do Canva? Gente, então, deixa eu contar para vocês aqui, só para a gente, Ansiosa. né? Posso encerrar aqui, então, gente, a nossa gravação, aí só para permanecer aí para eu contar as fofocas, mas eu vou encerrar a gravação aqui. Então, para quem assistiu até aqui, para quem for rever depois, bons estudos, e vou encerrar aqui a gravação.